Estamos de volta dando sequência ao nosso Encontro Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade. Como é bom, né? Como é bom estar sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises em diferentes momentos, diferentes horários, para apresentar aqui o nosso programa entre tantos outros que são exibidos na nossa TV Galega. Agora, gente, vamos destacar o mercado literário que dessa vez proporciona, por exemplo, um momento de muita caminhada, peregrinação, um momento de compartilhar histórias de vida através do livro. Eu já explico melhor, mas primeiro apresento a minha segunda convidada aqui no nosso programa de hoje. Comigo, a Regina Ochin, que é jornalista e escritora, a nossa escritora blumenauense, apresentando aqui o livro Meu Sertão. Regina, seja bem-vinda à TV Galega. Olá, obrigada pelo convite. Ô Regina, eu já dei uma prévia, caminhada, peregrinação, mercado literário, o teu livro Meu Sertão. Como é que iniciou todo esse desenvolvimento para chegar até esse livro? E mais do que isso, que história é essa compartilhada através das páginas presentes nesse trabalho literário? O livro ele é sempre uma consequência de algo que acontece, né? Eu amo a escrita, eu escrevo desde criança, né? E eu sempre tive uma paixão pelo sertão, desde que eu li Vidas Secas, né? Então, eu ficava procurando como me aproximar do sertão. Tinha ido várias vezes ao Nordeste, mas nunca assim para a área mais interiorana. E aí eu vi um anúncio na TV que falava que tinha uma caminhada no sertão. E eu caminho quase todos os dias. Eu pensei, nossa, eu preciso embarcar nisso, né? Porque vai unir a caminhada que eu gosto com o sertão e mais a literatura, por eu já ter tido um livro, né? Eu pensei, é nisso que eu vou. E aí eu me inscrevi para fazer essa jornada aí de 6 dias, 177 quilômetros. Pois é, num sertão que não é o sertão que nós estamos imaginando aqui, porque a gente tem ideia no sul de ser um sertão diferente, o sertão brasileiro. Onde é que foi esse sertão que você desbravou, que você se conheceu ainda mais para poder originar esse teu livro? Esse sertão é o sertão de Guimarães Rosa, é uma caminhada que sai de André Quissé e vai até Cordisburgo, que é a cidade que ele nasceu. É o sertão que ele cavalgou com mais 8 vaqueiros e que inspirou. Guimarães Rosa sempre andava com uma caderneta no pescoço para fazer as anotações, né? Ele era médico, diplomata, cônsul, né? E escritor, e ele andava com essa caderneta e fazia anotações. Então ele fez com os vaqueiros essa caminhada e aí originou o Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. E depois, mais tarde, o original dessa caderneta foi publicada com o título A Boiada. E aí aquela região toda é uma região que é impregnada pela cultura rosiana. E o nome do percurso que eu fiz se chama Caminhos de Rosa. Mas outras pessoas hoje fazem caminhada naquele itinerário também, com outros nomes. Então tem outras peregrinações, além de cicloturismo, corrida. Então eles exploram positivamente o turismo dessa região. Isso em qual estado? Para ficar Minas bem? Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Você desce em Belo Horizonte de avião e depois você vai uns 350 quilômetros de carro e aí você chega no começo da jornada que você vai peregrinar. Então. E como é que foi essa experiência? Você já falou que gostava muito de caminhar, gostava também de ler, ao mesmo tempo já tinha um outro livro também publicado. Mas assim, como é que foi essa experiência de se entregar a essa caminhada, que foi muito mais do que isso, foi uma peregrinação e ao mesmo tempo, com certeza, né? Histórias de vidas foram compartilhadas, você aprendeu e ensinou com as pessoas que estavam também ali contigo. Peregrinar é sempre uma experiência única, porque várias pessoas cruzam aquele caminho, mas cada um de um jeito, cada um vê uma coisa também, né? E esse sertão mineiro, que eu falo, né, que sertão não é só uma questão geográfica, né? Que se a gente for olhar a definição de sertão, geograficamente talvez lá não fosse sertão, mas a palavra sertão, ela remete ao interior, então talvez por isso eles também chamem de sertão. É uma experiência para dentro e para fora. É uma experiência com você e com o outro, né? Não tem cama para todo mundo, não tem banheiro para todo mundo. Então, você aprende muito nesse compartilhar e nesse viver em conjunto
andando, né, por tantos dias, né? Você dorme, acorda de manhã cedo e vai andar de 20 a 30 quilômetros naquele dia, né? Então, é uma experiência única. O que não pode faltar na mochila, ali, naquela embalagem levada por quem está fazendo uma peregrinação como essa, uma caminhada como essa? No físico, né, acho que nunca pode faltar água, alimentos secos, assim, para você fazer pequenos lanches, né? Mas na mente, eu acho que precisa muita resiliência e assim, é uma questão espiritual também, né? Porque por muitos momentos você tá sozinho. Não quer dizer que o passo do outro vai estar junto com você no teu compasso, né? Então, às vezes você tá em 3 pessoas, porque éramos 25, então às vezes você tá em 2, às vezes você tá sozinho, e aí você não sabe se tem alguém mais para trás ou mais para frente, porque é um meio do nada e você não consegue visualizar onde você já está da caminhada. Então tem umas placas sinalizando e você está indo, né? Então tem horas que você está sozinho no meio do nada mesmo, né? Só terra. Pois é, sozinho no meio do nada, a mente direcionada, hiperfocada ou totalmente desligada, dependendo da situação, do ser daquele momento, né? Como a gente precisa muitas vezes fazer esse desligamento ou a concentração para aquilo que realmente estamos fazendo, porque a gente passa por tantas coisas no automático que muitas vezes não percebemos. Janeiro já foi, já estamos agora em fevereiro e ao mesmo tempo a gente passa por muitas coisas sem perceber que fizemos sim, vivemos sim, mas não foi fixamente colocado assim como a nossa entrega para aquele momento. As pessoas falam muito hoje no Mindfulness, né? Na prática da presença, do agora. E quando você vai peregrinar num lugar desse, a tecnologia ela não está presente. O celular vira uma máquina fotográfica, digamos, né? Então não tem sinal. Então você não vai estar ali no celular checando mensagens. Então é uma prática de estar presente naquele momento também, né? De você estar 100% ali, né? Então uma coisa que acontecia, a gente observava assim, a gente tá subindo, né? A gente tá descendo, então a gente daqui a pouco vai subir, né? Sombra é uma coisa rara, e aí começa a valorizar, né? Meu Deus, como a sombra é importante, né? Porque é quase 40 graus, um calor muito quente, estrada de barro, não passa nenhum carro, né? E você começa a valorizar, e os peregrinos, cada um tem uma riqueza na mochila, né? A castanha, um pedaço de chocolate, e aí daqui a pouco todo mundo sente e você vê fartura na vida, né? Então é bastante marcante. São novos sentidos para coisas que estão no nosso dia a dia, ao mesmo tempo valores que são colocados não pelos outros, mas por nós mesmos, né? A gente passa a valorizar mais fatos que passam pela nossa vida muitas vezes despercebidos. Com certeza. Regina, não foi a tua primeira experiência nesse caminho da peregrinação, dessas caminhadas? Você já teve outras oportunidades, uma outra experiência internacional? Você falava para mim fora do ar. Queria que tu dividisse um pouquinho também com a gente aqui nesse campo, né, da própria literatura, mas mais do que isso, esse estar em contato com a natureza, esse estar em contato contigo mesmo e se descobrindo cada vez mais. Eu sou do mundo, assim, né? A minha palavra é liberdade, então eu sempre priorizei as viagens, e 2011 eu tirei um ano para repensar na vida. Então nesse um ano eu fui estudar fora e eu consegui uma bolsa, e aí acabei indo para a Índia também, que era um país que eu queria conhecer um país com uma cultura muito diferente da nossa. E aí a gente fez uma peregrinação para os Himalaias, na região da Índia. Então a gente foi a 3.500 metros de altitude. Era bem mais curta, era um dia, mas foi um dia muito diferente por conta da altitude, né? Aí eu passei a entender os jogadores de futebol quando iam jogar na altitude, e era um caminho de devoção. Então eu sempre falo assim, por que peregrinar, né? Peregrinar pode ter esse cunho religioso, pode ter a questão de você querer autoconhecimento mesmo, se conhecer mais, estar consigo, né? E esse da Índia, ele era, os indianos que você encontrava no caminho eram de muita devoção. Eles choravam muito por conseguir chegar lá, sabe? Porque é um lugar muito remoto, não tem energia elétrica, não tem combustível, não tem, simplesmente não tem nada, assim. Lá, assim, foi bastante desafiador também. Quando que aconteceu essa tua viagem para o sertão mineiro? Foi 2018. 2018.
e ao mesmo tempo já estava pensando em poder ir para essa experiência e depois trazê-la através da contagem de um livro, ou surgiu essa ideia depois da tua experiência? Eu queria ouvir histórias de vida. Eu gosto disso, sabe? De conhecer como as pessoas vivem. Por incrível que pareça, eu não ouvi histórias de vida. E quando eu cheguei lá também não procurei por isso, assim, por quase não encontrar com ninguém também. E não sei, foi muito diferente. Eu comecei a olhar várias coisas para mim. E eu sempre tenho uma caderneta, sempre anoto, né? Pelo cunho jornalístico, eu sempre tenho caderneta na bolsa. E eu fiz várias anotações. Aí quando eu voltei, eu pensei, nossa, eu poderia compartilhar isso com as pessoas, né? Até sobre o que levar, tudo. Porque não encontrei. Quando você vai ler sobre o Caminho de Santiago, tem bastante instrução, né? Mas eu aprendi mais sobre o que levar e o que fazer antes com outros peregrinos daqui. Porque a gente tem muitos caminhos no Brasil para peregrinar, né? Caminhos bastante interessantes. Além desse guia que está presente no teu livro, para poder então agora instruir, preparar as pessoas que vão, por exemplo, participar de uma caminhada como essa, uma peregrinação como essa no Sertão Mineiro, tem outras histórias presentes? É o desenvolvimento de toda a tua história, essa experiência é contada no livro? Sim, eu falo do porquê do sertão, né? E depois eu falo do dia a dia. Mas como eu acabei fazendo sertão com hífen, né? Tem muita relação com essa intensidade do ser. Então as histórias elas vêm quando você começa a perceber essa tua intensidade do eu, quando você faz o que você ama, né? Quando você faz o que você ama, as coisas fluem, né? As coisas desabrocham. É aquilo, né, que a gente falou fora do ar, é uma pausa que começa a fazer sentido para que a vida não se resuma só a trabalho, né? Sertão, quem era a Regina antes e quem se tornou a Regina depois dessa caminhada, essa peregrinação em solo brasileiro? Eu acho que depois você começa a perceber melhor seu ritmo também, né? E o tempo das coisas, o tempo das pessoas. E o fato, isso me marca muito de não ter cama para todo mundo, e se você chega antes, coisas que você vai observando assim, como você vai colaborar, você já vai logo pegar aquele lugar para você, né? Eu acho que o servir ficou mais forte, sabe? Depois da peregrinação. E entender que o nosso Brasil é muito grande e tem muitos modos de viver. E às vezes a gente critica tantas coisas que a gente nunca nem pisou lá. Né? Então foi uma experiência, eu não esqueço, eu vou voltar lá esse ano para levar o livro, né? Eles receberam as pessoas que nos abrigaram nas casas, mas eu vou voltar para uma feira em Cordisburgo lá e essa cultura rosiana que a gente não tem noção que existe lá, como Guimarães Rosa é valorizado, né? Pela voz de adolescentes e crianças que declamam. Guimarães Rosa está na oralidade. Então, assim, é um outro Brasil, né? Eu fiquei encantada, assim. Falta isso para nós aqui, um reconhecimento maior aos nossos artistas, aqueles que construíram também a história e ao mesmo tempo também trazer essa história para o nosso presente? Eu sinto falta. Eu acho a Urda Kluger uma excelente escritora. No Tempo das Tangerinas é um livro que eu nunca esqueci. E eu creio que se a gente falar, as pessoas não leem mais tanto, por que não trazer por meio da oralidade? Lá isso é muito presente, a gente tem os declamadores lá, né? Então é difícil ler Guimarães Rosa, é difícil ler Grande Sertão Veredas, mas quando você olha nos olhos das crianças, eu até me arrepio agora falando, e eles declamando Guimarães Rosa com sentimento, você entra num espaço que não está no livro, sabe? Num espaço que mescla a cultura. Então, assim, por que não declamar Urda, né? Por que não trazer uma escritora dessa que fala com tanta maestria da nossa região, né? Eu acho que a gente tem lugares lindos aqui para aproveitar e trazer nossos escritores. Né? Que bacana. Onde podemos encontrar o livro Meu Sertão? Podemos encontrar na Blue Livro, que tem o Quando Hoje Já Não Basta, que é o primeiro livro, e na Amazon também, mas valorizar o local, né? Então na Blue Livro é um bom local. Meu Sertão, Regina Ostin conosco aqui. Regina, muito obrigada. Muito obrigada. Por compartilhar um pouquinho dessa sua história. A gente sabe que essa história está realmente presente no livro e o convite feito então para as pessoas acompanharem essa tua história, adquirindo teu livro na Blue Livro, preferencialmente aqui na nossa cidade. Gratidão pelo tempo, viu? Obrigada também, Obrigada. tá?
Gente, terminando aqui mais um bloco. E no próximo, logo após o intervalo comercial, o nosso destaque passa pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uma ótima notícia, tá? De portas abertas em uma nova sede. A gente vai entender melhor como é que está agora esse novo espaço e esse atendimento voltado às nossas mulheres através do trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer. É rapidinho, logo após o intervalo comercial. Eu volto já.